tarde, antes de mais, a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o público, bem-vindos. Os meus companheiros de mesa, é um gosto estar convosco. Dou os parabéns à organização, porque houve algumas tímidas iniciativas de celebrar Lutero neste país católico, apostólico, romano, mas foram muito tímidas. Esta, que eu saiba, é verdadeiramente aquela que, de alguma maneira, traz Lutero até nós, o que é ótimo. E a minha comunicação intitula-se Die Zeit zu reden ist gekommen. Chegou o tempo de falar. É assim que começa o apelo à nobreza cristã da nação alemã, e eu irei falar 12 de agosto de 1520, significado e importância teológica ou política deste opúsculo. Eu vou dedicar, antes de começar, vou dedicar esta comunicação ao professor Mendo Castro Henriques, que supôs, até há pouco tempo, que estaria aqui. Na primeira versão do programa não estava. Eu já tinha intenção de o fazer, porque foi ele que há 30 anos atrás me levou a ler pela primeira vez este texto de Lutero. Depois verifiquei que ele estava no programa e fiquei contente por outro lado. Agora não está. Isto é um programa 4.0, de modo que, enfim, de qualquer maneira fica aqui o meu reconhecimento, porque foi ele, na Universidade Católica, na altura pensava-se, enfim, é uma homenagem a todos, aliás, porque os meus professores na Universidade Católica deram-me a ler Marx, Nietzsche, Lutero e todos os outros heterodoxos, enfim, faço votos, continuo a católica heterodoxa como era nessa altura. Eu não sei, de certeza absoluta, que não vou falar muito sobre o texto, por uma razão que já vão ver. É uma nota introdutória e depois sobre este tema mesmo de Die Zeit zu reden ist gekommen, isto é, chegou o tempo de falar. Mas vão perceber o ângulo, sobretudo vou falar-vos no ângulo de abordagem, da minha leitura, de abordagem deste texto, o primeiro texto reformador de Lutero. Enfim, deixemos os textos de 1517, as teses contra as indulgências, 1518, etc. Este é o primeiro, em agosto de 1520. O segundo é sobre a captividade na Babilónia, em outubro, e estaríamos agora a comemorar os 497 anos, justamente agora, hoje, da liberdade cristã, enfim, que seria em novembro de 1520. Breve introdução. Não se pretende aqui qualquer enquadramento de conjunto, nem fazer muitas articulações com outros textos de Lutero. Aliás, é uma pena, porque praticamente não há traduções portuguesas de Lutero, e há muitos textos de Lutero que eu gostaria de ter lido e ainda não li. Mas pretendemos apenas analisar pressupostos e implicações de um texto que prolonga uma linha de leitura que começa antes, no tardo-medievo. Linha essa, em meu entender, privilegia as deslocações e os deslizes do discurso. As deslocações do discurso. Ou seja, vamos atender aqui a esses transferes, a essas passagens do dizer, não apenas do púlpito para o trono, mas também destes dois, para as praças, para os adros, para os pórticos das catedrais, como Wittenberg, para os sótãos, em Wartburg, para salões do imperador, para as oficinas dos mestres impressores, enfim, continua o ofício do Gutenberg, para os campos, para as eiras, para as praças, para os mercados, etc., etc. Estas deslocações do discurso para estes outros púlpitos, entre aspas. De facto, já desde os sofistas gregos e os retores clássicos, Quintiliano e Agostinho, que sabemos que no âmbito da linguagem não é importante apenas o que é dito, e aqui neste caso é novo o que é dito, mas também quem o diz, quando o diz, onde o diz, no caso na praça, ou à porta, ou no adro, o modo como o diz, neste caso em vernáculo e já não em latim, quando o diz, estava a dizer, como diz, em latim, em pregações, opúsculos, cartas, traduções, comentários, etc., etc., a partir de onde é que o diz, a quem o diz, no fundo, agora é muito mais ao povo simples, diretamente, mas também perante o imperador, com desassombro, e depois, finalmente, os resultados daquilo que se diz. Podíamos dizer a performance do discurso, porque neste caso não é apenas falar, porque há consequências que saem daí. E, portanto, é estas deslocações que me interessa atender. Podemos dizer que, neste sentido, o fim da Idade Média, pelo menos desde as polémicas entre Bonifácio VIII e Filipe o Belo, ou entre João XXII e Marcílio de Pádua, assiste, a Idade Média, entre outras coisas, a o que eu chamo um imenso linguistic turn,
onde muitos começam a querer ter a palavra ou a tomá-la pela força contra o privilégio medieval da fala de alguns apenas, ou, em alguns casos, de um único, o Papa. Nesta perspectiva, ao tomar pessoalmente a palavra num sentido que não lhe tinha sido dado, e ao quererem tirar-lhe pela força, ou mesmo calá-lo de vez em janeiro e abril de 1521, Lutero é um homem que acolhe e torna suas muitas das exigências espirituais de subjetivação, isto é, ser sujeito e não objeto, que já se vinham a acentuar desde muito antes, desde os alvores da Ordem Franciscana e da filosofia nominalista. Mas isto por si só não torna Lutero, ele próprio, um construtor da modernidade, conforme o mais que discutível enunciado organizador deste Congresso. Haverá sempre que perguntar, qual Lutero? Esse que vai de 31 de outubro de 1517 a Wittenberg, a 3 de janeiro, em Wittenberg, a 3 de janeiro de 1521, com o decreto de excomunhão, ou a 18 de abril de 1521, na Dieta de Worms perante o Imperador? Ou então o Lutero, adulador de príncipes, que poucos anos depois, em maio de 1525, escreve coisas inenarráveis contra os camponeses revoltados no outro opúsculo, contra os bandos de ladrões e assassinos de camponeses. Transferindo aí, nesse texto, para a nobreza alemã, de modo radical, o que até aí tinham sido os privilégios medievais do clero, regalias, tanto espirituais como temporais, que ele agora passa, enfim, de alguma maneira, para os príncipes alemães. Por estas e por outras razões, muitos, e falo Burckhardt, Troist, Nietzsche, etc., não viram Lutero nem como um moderno, nem como um construtor da modernidade, pelo contrário, mas antes como um monge agostiniano totalmente medieval, cheio dos mesmos terrores e medos dos autoflagelantes de Pedro Damião, por exemplo, perante o Deus justiceiro do mundo, o Pavor Sacer, por exemplo, que Rudolf Otto, no capítulo que dedita a Lutero, tanto sublinha, cuja finalidade teria de liquidar la putain du diable, ou a razão vendida dos escolásticos, deitar abaixo a prostituta vestida de vermelho e apagar todas as luzes que a cultura italiana renascentista supostamente tinha acendido. Em suma, não deixa de ser uma grande lição. Como querer dar um passo atrás, até à Igreja primitiva, pode acelerar a história. Como querer dar um passo atrás, pode acelerar a história. Passo ao ponto 1, e gostaria de chegar ao ponto 2, mas vamos ver, que o senhor moderador esteja à vontade, que se o tempo de falar começou, o tempo de ficar calado também começou. Okay? Começo com uma citação de Lucien Febvre. Quem lança um grito nunca sabe que ecos a sua voz encontrará. Eis a afirmação de Lucien Febvre na sua obra Martinho Lutero, um destino, a propósito da pregação das 95 teses contra as indulgências na porta de Catedral de Wittenberg, a 31 de outubro de 1517. E, como sabemos, Lutero não encontrou apenas ecos, mas despertou muitas vozes novas, algumas incómodas, aliás. Menos de 3 anos depois da pregação da pregação, entenda-se talvez aqui no duplo sentido, pregar, falar e pregar, pregar. Até o dia 12 de agosto de 1520, logo no começo do apelo à nobreza da nação alemã, Lutero declara: Die Zeit des Schweigens ist vergangen, und die Zeit zu reden ist gekommen, als Ecclesiastes sagt. Chegou o tempo de ficar calado acabou, e chegou o tempo de tomar a palavra, como diz Eclesiastes 3:7. Por isso, antes de entrarmos propriamente no conteúdo do célebre texto e das 3 muralhas que o constituem, reformista de Lutero, e de analisar o que é dito, gostaríamos previamente, à luz desta proclamação autorreferencial, isto é, no ato de tomar a palavra, começar por afirmar a importância do próprio ato de tomar a palavra para que se tome consciência do que está a ser feito, isto é interessante, esta reduplicação, de o situar no processo mais longo de deslocação e transfer das instâncias discursivas, das novas reivindicações do direito a falar publicamente e dos seus diferentes lugares de legitimação jurídica, política, social, religiosa, etc. Processo de translação que constitui, a meu entender, um dos dispositivos fundamentais, um dos dispositivos linguísticos fundamentais na lenta passagem da Idade Média para a modernidade. Evidentemente, como já foi dito, e há uma mesa paralela que está a falar sobre isto, um dos dispositivos decisivos desse transfer foi a invenção de Gutenberg. Com efeito,
cito Viriato Sorominho Marques, a reforma luterana seria impensável na sua rápida propagação sem o pleno recurso à imprensa. Isto é óbvio. Todavia, não se tratou de um simples uso instrumental desse novo meio revolucionário para a propagação das ideias. Foi uma plena identificação com ele na substância e no estilo. A imprensa não é apenas um instrumento e um meio. Não, ela faz parte do corpo com ela. Com efeito, notem, em apenas 6 dias saíram das prensas 4.000 exemplares do apelo à nobreza da nação alemã. O que Lutero fizera em 1517 e repete 3 anos depois é questionar a exclusividade de uma só palavra, ainda por cima uma palavra simoníaca, que vendia a graça. Uma palavra simoníaca, como intermediária entre Deus e a consciência crente, entre a exegese da Sagrada Escritura e a prática dos fiéis. Fosse diretamente mediante certas palavras, bulas, por exemplo, fossem bulas de ouro, como aconteceu, fossem bulas de inteligências, fossem decretos, fosse código de direito canónico, etc. Fosse ainda, voz viva, através dos seus legados emissários, como, por exemplo, os vendedores de perdão futuro, como o dominicano Johann Tetzel, ao serviço de von Brandenburg. Neste contexto, ao apelar aos príncipes alemães para que falem e ajam em conjunto contra Roma e Leão X, Lutero interpõe deliberadamente no caminho da pertença plenitude potestatis papalis, a plenitude do poder papal, in rebus temporalibus, claro, nas coisas temporais, mas também aqui nas espirituais, outros poderes de fala e novas instâncias de produção de sentido. É, pois, através desta deslocação e da disputa sobre quem tem o direito a falar e, em consciência, não pode, nem quer, nem deve ficar calado, que podemos surpreender e avaliar o significado e a importância de Lutero no processo mais amplo de transferência dessas instâncias de legitimação dos discursos no chamado The Long 15th Century, que começara já no século XIV e irá bem para lá de Lutero até ao advento da ciência moderna, onde outras vozes se levantarão, como Galileu, Descartes, Spinoza, como já vimos. Ou mesmo Erasmo, ainda no próprio processo. Não podemos esquecer, enfim, isto é uma espécie de introito num introito, além disso, que neste período, dos séculos XIII a XV, para lá das muitas vozes vivas que se elevaram nesse tempo, pensemos em Nicolau de Lira, Marcílio de Pádua, os franciscanos de Munique, Occam, Jean Hus, Gerson, Jean Major, Lallier, Vitrier, etc., etc., tantos. Nesse tempo, o Ocidente já se vira inundado de muitas outras vozes, as vozes dos antigos, que, como redivivos, em sucessivas vagas, desde a redescoberta dessa outra voz antiga, Aristóteles, tinham vindo a disputar aos intérpretes eclesiásticos o primado da Bíblia e da sua interpretação como narrativa única do Ocidente no que respeita ao mundo, à alma e a Deus, muito por via agostiniana e dionisina, que acabaram por ser aqui absolutamente determinantes. O Renascimento italiano, por exemplo, exprime justamente esta polifonia de vozes inauditas no Ocidente latino, vozes incómodas, lembremos, por exemplo, de Boccaccio, em dialeto toscano, lidas por Lutero, por exemplo, que reviu o segundo conto, ele próprio, e que vem transtornar por completo o ordo e a Christianitas medievais. O púlpito, agora, quer queira, quer não, tem de ouvir a cátedra universitária, o adro da igreja, o tilintar do dinheiro na praça, o bacharel sentenciário formado em direito canónico, tem agora de atender ao parecer do jurista, conhecedor do direito civil, etc. Enfim, eu ia ilustrar o que estou a dizer com várias coisas, mas isto seria do século XIV, Bonifácio VIII, Unam Sanctam, Filipe IV, um opúsculo de 1302, que é o Rex Pacificus, começa justamente por dizer a glória dos reis é tomar a palavra, reparem, 2 séculos antes, o Rex Pacificus, que é um texto extraordinário, escrito na corte de Filipe IV contra Bonifácio VIII, começa por dizer: o dever dos reis é tomar a palavra, não tomar a espada. E podia ser tomar a espada, e Filipe o Belo gostava muito de tomar a espada. Não, é tomar a palavra. Mas eu passo por cima disto porque me interessa, antes de me tirarem a palavra legitimamente, aqui queria passar ao próprio texto. Isto seria, eu estive até aqui a falar deste dispositivo no qual eu situo o texto. Este dispositivo de tomar a palavra mesmo quando lhe a querem tirar. Não é aqui o caso. Ok, não é aqui o caso. As muralhas que é preciso derrubar. Este é um texto magnífico que eu delicio-me, delicio. Eu era um jovenzinho a estudar filosofia e teologia quando li isto e eu tornei-me luterano, entre aspas, na católica. Tornei, porque é com muito gosto que vi o Papa Francisco I ir à Suécia. Um gozo extraordinário o Papa ir à Suécia e ver tanta gente a retorcer-se. Que gozo, devo-vos dizer. O ataque ao castelo romano
em que a Igreja Católica se tornara, começa pelo grito de revolta, pois o Senhor fez da minha boca uma espada afiada. Por isso, die Zeit zu Retten ist gekommen. O que diz então, e o que escreve Lutero neste escrito considerado o primeiro dos 3 grandes escritos reformadores? Podemos considerar este texto profético, no que se refere ao ímpeto de denúncia e programático quanto às ações a empreender. São muito claras. Melhorar a ordem cristã. Christlich Stände. O Stände aqui é muito difícil de explicar, porque o Stände não é Estado. O Stände é estamento, quase no sentido ontológico. Christen Stände. Através da ajuda da ordem secular, Laienstände, pois a ordem eclesiástica, Geistlich Stände, é indigna e revela-se incapaz de o fazer. É muito claro. Reformar a ordem cristã com a ajuda da ordem secular, porque a ordem eclesiástica tornou-se incapaz de o fazer. Este é o escopo fundamental. Este é o que visa. Isto pode surpreender, acrescenta logo Lutero. Vindo de um monge agostinho, cito, um homem desprezível como eu, retirado do mundo, um pobre homem particular, fim de citação. Isto é, ele ter o atrevimento de tomar a palavra e dar conselhos em coisas tão importantes e a pessoas tão inteligentes. Mas logo o pertinaz leitor de Paulo se levanta. Cito de novo. Notem que muitas vezes foi o tonto quem falou com sabedoria. O tonto. Veria aqui a propósito, não falo. Lembrem Foucault e onde é o lugar do tonto. O tonto é retirado. O lugar da fala desaparece, é metido no asilo. Hein? É muito interessante aqui estas marcas linguísticas. Dizem, muitas vezes foi o tonto que falou com sabedoria. Pois outras tantas vezes Deus confundiu os sábios com a própria sabedoria, com a sua própria sabedoria. O que quer ser sábio, torna-se depois nesto, aos Coríntios, evidentemente. Há aqui um misto de ironia sarcástica, por um lado, e de verdade, ao mesmo tempo, porque Lutero chama-se a si próprio doutor em teologia. Portanto, aqui é a questão do modo, como diz, reparem o modo, como diz, que é paradoxal, porque é verdade, por um lado, ele acredita no que Paulo está a dizer, que Deus confunde a sabedoria muito com a loucura, enfim, do Evangelho, e ao mesmo tempo diz, bom, vocês é que são estúpidos, vocês é que não entendem. Aliás, lembro-nos de imediato que nem sequer é ele o primeiro a fazê-lo. Outros têm gritado em muitas ocasiões a pedir ajuda e por isso também ele se sente obrigado a clamar a Deus. Aqui muda o destinatário. Isto é, até aqui há a nobreza da nação alemã, agora subitamente dirige-se a Deus para falar a nobreza. Isto é, a quem o diz e o modo como diz. Isto é extraordinariamente bem feito. E a primeira coisa a chamar, que ele impetra, que ele chama, é a graça. Com efeito, neste intento não há que confiar em nada nas forças e na própria razão, mas em Deus apenas. O tom está inteiramente dado. O tom. Muitos, refere ele, inclusive a imperadores, foram humilhados e pisoteados por papas temidos, como o caso de Júlio II, mas podíamos falar Gregório VII e Henrique IV, enfim, em 1075, 1085. Júlio II, esse ébrio de sangue, esse príncipe do inferno, a quem o diabo ajuda. Há aqui uma mistura entre marcas retóricas e uma crença pessoal, como é evidente no caso de Lutero, porque eles confiaram demasiado em si mesmos, ao contrário desse sangue nobre e jovem que é o imperador Carlos V, a quem ele faz o elogio. E como autor deste Rex Pacificus, do tal elogio, não pede já a nobreza que pegue na espada, ele diz, devemos renunciar à força física, diz com clareza Lutero, mas pede a este testamento social, este testamento à nobreza, que se renove moralmente e que roga a Deus com humildade. Note-se a ambiguidade. Note-se a ambiguidade. Pede à nobreza, e a nobreza neste momento passava uma situação complexa na Alemanha, pede-se à nobreza que faça o assalto a um castelo, não com espadas, mas apenas com palavras. Diz-lhe, recusa. Há aqui uma ambiguidade extraordinária, porque no fundo, simultaneamente, ele está a dizer uma coisa que não está a dizer. A nobreza os príncipes vão entender que é preciso pegar efetivamente na espada. E ele simultaneamente diz, não pega na espada. Mas o que ele está a dizer é pega na espada. Isto é, há aqui reparem que há aqui diferentes níveis de sentido. Vamos então aos Die Romanisten haben drei Mauern. Os romanistas, os papistas, têm 3 muros. Que muros são estes? Com que os papistas, onde eles se escondem atrás e que eles ergueram e contra os quais se defendem contra todas as reformas até hoje intentadas na Igreja. São, antes de mais, proposições. Os muros são proposições. Mais à frente ele dirá, são apenas muralhas de papel, escritas, muralhas escritas, com papéis, muralhas de papel. São proposições, são instâncias de linguagem, no fundo são doutrinas.
A primeira muralha é a teoria da plenitude do poder papal, plenitude do potestatis papalis, segundo a qual o poder temporal, weltlicher Gewalt, não tem qualquer direito, mas é antes o poder espiritual, geistliche Gewalt, que tem todas as prerrogativas sobre aquele. Esta é uma teoria, enfim, que é falsamente atribuída a Agostinho, Gelásio é claramente contra ela, no século V, e é, sobretudo, a partir de Gregório VII para a frente, e até Bonifácio VIII e João XXIII, que ela se afirma por completo. É uma teoria tardo-medieval. João XXII, claramente, eu agradeço. João XXIII, Papa Buono do meu coração, não podia ser João XXIII, eu agradeço. 5 minutos. Acabo antes disso. Acabo antes disso, porque, no fundo, oxalá isto não fossem só palavras. Entendem? O que é que nos muda a nós? O que é que nos muda aqui a nós? Alteramos alguma coisa na nossa vida? Damos um pedacinho da nossa pele por isto? Isso é que é fundamental. O resto são textos, voam, palavras. Enfim. Há muita inutilidade nisto tudo, sabem? Se estas efemeridades não servirem para qualquer coisa, há muita inutilidade nisto tudo aqui. E Lutero estaria aqui a zurzir-nos. Clarissimamente a zurzir-nos. A segunda muralha é a do primado papal na interpretação das Escrituras. O primado hermenêutico. Só o Papa pode, em última instância, ser a chave hermenêutica das Escrituras. Como é que seria possível? O terceiro muro do castelo, a metáfora do castelo é aqui muito curiosa, porque nós sabemos que Teresa d'Ávila vai usar as metáforas das moradas no outro sentido totalmente diferente. É curioso vermos, há muitas modernidades e muitas reformas. Este falará muito contra os judeus, mas em Teresa d'Ávila não encontramos uma palavra em defesa dos judeus também. É curioso. Estavam a morrer em Espanha, naquele momento, às fogueiras. Curioso. Deixa de ser interessante, hein? Um fala contra, mas o outro não defende nada. Há muitas moradas nesta modernidade, hein? Ou nesta pseudo-modernidade. Estava eu a dizer, o terceiro muro é o privilégio papal na convocação dos concílios. Como sabemos, pelo menos desde Jean Quidor, 1301, 1302, ele morre em 1306, que há um afirmar-se do concílio frente ao Papa. Aliás, o Bonifácio VIII queria raptar Filipe IV queria raptar Bonifácio VIII, levá-lo para Paris e pôr um concílio a julgá-lo. Houve muitas chatices, não me interessa agora essa história, mas a partir daí vai emergir na Igreja progressivamente uma ideia de que o concílio geral se sobrepõe ao Papa, contra o decreto de Graciano. Acontece que nos concílios de Constância e Ferrara, e de Basileia, e depois em Latrão, o quinto Latrão, os Papas conseguiram calar definitivamente a voz do concílio, e não deixa de ser paradoxal que se tenha a reagir à reforma como uma contra-reforma num concílio, mas isso é uma outra história. Com esta usurpação canónica, estes 3 muros, os papistas roubaram os 3 látigos com que se podiam castigar e corrigir os erros da Igreja. Há aqui uma intertextualidade com Jesus no templo, que não está dita, mas quem conhece a Bíblia vê que há aqui muita intertextualidade que não é óbvia para um leitor que não conheça bem as Escrituras. Há muita intertextualidade. Há referências claras a textos bíblicos, como é evidente. Mas há outra que é a intertextualidade mais subtil. Assim, os papistas esvaziaram a voz dos concílios e manipulam os príncipes com o medo de que, se desobedecem ao Papa, desobedecem a Deus. E assim serão excomungados e irão para o inferno. A metáfora aqui é sempre do grito, sonora, quer de um lado, quer do outro, e, portanto, de alguma maneira, como vamos ver, Lutero associa a sua voz às trombetas do povo que entra na Terra Prometida e que vai derrubar as muralhas de Jericó, enfim, a José 6:20, e, portanto, pede a Deus que lhe conceda que a sua voz seja essa trombeta. Temos aqui, diríamos, a linguagem em múltiplas modulações, desde a palavra até à dança e ao ronco da trombeta. 1 minuto? Sim, senhora. Comecemos o ataque à primeira muralha e, portanto, estes podem ficar já de lado, porque já não interessam, são papéis a mais para aqui. Não, eu diria que até nem vou, rigorosamente, não vou ler mais nada. Só vou dizer. Portanto, não vale a pena, quer dizer, se temos um minuto, não vale a pena rigorosamente mais nada. Eu desobedeço à autoridade, dou-lhe mais 2. Um dia, João XXIII foi recebido por Pio XII, por causa de um assunto complicado na Turquia. E Pio XII, lá todo afadigado e tal, só tenho 7 minutos.
Só tenho 7 minutos. João 23, com o seu bom humor, disse: nesse caso, santidade, os 6 que restam já não são precisos. E foi-se embora. E foi-se embora. Nesse caso, os 6 que restam não são precisos. Acho extraordinário, acho extraordinário. Não vou dizer o mesmo, que os 2 que restam já não são precisos. Não vou dizer isso. Não, é assim. Eu que digo, agora chegaria ao core da coisa. Como é que Lutero desmonta a argumentação da plenitude, da superioridade de plenitude do poder papal? Sobretudo a partir de uma instrumentalização do direito canónico. O direito canónico, o decreto graciano, foi um edifício jurídico que foi começado a construir desde o século XII, quando foram começados a ser compilados, que já vem atrás, claro, compilados, e colocou-se lá num determinado cânone que o Papa não pode ser julgado absolutamente por ninguém, porque ele está acima disso. Mas há um cânone, que ele cita, aliás, que é: inclusive, mesmo se acontecesse, que o Papa estivesse, pelo seu mau exemplo, pela sua má doutrina, etc., se estivesse a conduzir as almas em tropel para o diabo, nem assim poderia ser deposto. É assim que diz o cânon. Ele diz: bom, isto é qualquer coisa de absurdo. Porquê? No fundo, viríamos já com a segunda muralha. Porque onde é que isso se fundamenta na Escritura? Onde é que há algum fundamento na Escritura para dizer que o Papa, é tradição, se quiséssemos, está acima da Palavra de Deus? E aqui era preciso distinguir aqui Palavra de Deus e Escritura, porque não é exatamente a mesma coisa para Lutero. Na Bíblia há muita palavra que não é a Palavra de Deus, mas há a Palavra de Deus. Bom, claramente isto é um artifício. A teoria da plenitude potestatis papalis in rebus temporalibus, e neste caso spiritualibus também, é simplesmente o quê? É simplesmente um artifício sacerdotal que uma casta, que diria o Nietzsche, que sabia muito, piscou o olho e inventámos aqui um instrumento extraordinário para determinar a consciência das pessoas. Ponto final. Se eles aceitam, excelente, batamos palmas. Portanto, é preciso denunciar exatamente a ausência completa de sentido, a ausência completa de fundamento dessa pretensão do poder espiritual sobre determinar por completo, a partir de um certo tipo de exegese alegórica. Lutero valoriza a literal e muito bem, de exegese alegórica, apostada muito a partir do pseudo-Dionísio Areopagita, que é aqui a figura tutelar disto, determinar um sentido último, segundo o qual, em última instância, porque são responsáveis pela salvação da alma, portanto, têm que determinar também o corpo, a ordem temporal. Este é, lato sensu, esta é a segunda questão. As outras duas já vi, portanto, é o primado hermenêutico. É muito simples, o Papa não pode estar acima da Escritura, porque mesmo quando se diz lá na Carta de São Pedro que nenhuma interpretação da Escritura é de origem particular, isso era dito em relação à comunidade. Portanto, é em relação à comunidade. A gente diz: creio na Igreja Santa, não é crer no Papa. É isso que o credo diz: creio na Igreja. Portanto, o sentido da infalibilidade pontifícia, neste caso relativamente à interpretação da Escritura, não está na cabeça de um homem que ainda por cima se vê, enfim, e notem no contexto, que era num homem que neste caso nem era padre. Há um deles, que é o último, aliás, nem era sacerdote. Não está na cabeça de um suposto iluminado que tem